Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. E o título do nosso estudo de hoje é Criança vai para o inferno? Criança vai para o inferno? Então vamos orar pedindo a direção do Senhor para que Ele venha me ajudar no estudo da Palavra dEle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu com vida. Por esse momento aqui na Tua presença para trazer esse estudo, Pai. Que o Senhor venha me abençoar e me ajudar na transmissão da Tua Palavra. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, criança vai para o inferno? Então, respondendo a esta pergunta, do título, criança vai sim para o inferno. Em Apocalipse 13, do 16 ao 18, nos diz assim. Apocalipse 13, do 16 ao 18. Todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, aqui no tempo da grande tribulação, as crianças também receberão uma marca. E quem receber essa marca, que é a marca da besta, então não irá para o céu. Então, a pessoa que receber a marca do anticristo, essa pessoa não vai para o céu. Então, e essa pessoa pode ser pequenos, adolescentes, adultos, então todas as idades. Então, aqui diz, a todos os pequenos e os grandes. Então, todos que receberem a marca. Então, no tempo do anticristo, as crianças também receberão esta marca, E aqui diz assim, a partir de qual idade uma criança já pode ir para o inferno? Que idade tem uma criança que vai para o inferno? Então, será que tem uma idade própria? Uma idade apropriada para a criança ir ao inferno, ir para o inferno? Então, não existe idade apropriada, para a criança ir para o inferno. Então, não existe essa idade, porque isso aí depende de cada pessoa. Depende da educação que cada criança recebe em sua casa. Tem criança que com 5 anos, 6 anos ainda é inocente, Mas tem outras que com 4 anos, 3 anos, às vezes já não é tão inocente assim. Então, a gente não pode estipular uma idade. Então, dependendo dos ensinamentos que esta criança recebe, então ela pode ir ou não, para o inferno. Então, é por isso que nós devemos fazer aquilo que Deus nos mandou, Educar, ensinar a criança no caminho em que deve andar. Então, não são os anos que a criança tem que vai determinar se ela vai para o céu ou se vai para o inferno. Então, o que é que determina isso? Então, a criança, ela tem 2 fases, na vida. Então, a primeira fase é a fase da inocência. Então, esta fase da inocência é quando a criança vai para o céu, Porque a inocência é a fase em que a criança, muito pequena, ela não sabe discernir entre o certo e o errado. Então, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos pecaram. A criança também é pecadora. A diferença
de uma criança inocente é que mesmo ela fazendo as coisas erradas, ela não entende, ela não tem o entendimento do certo e do errado. Então isso é que torna ela inocente. E ela sendo inocente, ela irá para o céu, porque ela não pode pagar por aquilo que ela não entende, certo? É igual uma pessoa que é louca. Uma pessoa louca, ela também está incluído bem aqui, porque um louco não entende as coisas, o certo e o errado. Então, a segunda fase da criança é a fase da consciência. Então, nessa fase aqui da consciência, então a criança ela já entende o certo e o errado. E quando uma pessoa já entende o certo e o errado, então ela já precisa receber Jesus como seu Senhor, seu Salvador e Senhor da sua vida. Porque uma criança já entendendo que ela está fazendo está errado, então se ela não receber Jesus como Salvador de sua vida, então ela irá para o inferno. Então isso não tem idade estipulada, né? Com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, não. Então, dependendo do ensinamento que a criança recebe na sua casa, ou ela é inocente, mais cedo, ela fica inocente até mais tarde, com a idade maior, ou às vezes ela perde a inocência muito cedo, né? Tem crianças que com 2 anos a gente já vê fazendo coisas aí horríveis, né? E ela já entende que tá errado, né? Eu já vi crianças aí mesmo sem ser nessas redes sociais, criança muito novinha, né? Fazendo coisas inconscientes. Então tem crianças que com 5 anos fazem as coisas, ela não sabe ainda, não tem aquela malícia ainda, não sabe ainda discernir o certo do errado. Então não tem idade apropriada. Mas geralmente uma criança com 4 anos, ela já está começando a entender as coisas, né? Até 3 anos. Então vou ler aqui em Marcos capítulo 10, Marcos 10, Marcos 10, do 13 ao 16, diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, vamos ver este texto, né? Que esse texto nos relata que trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse. Então, com certeza, aquelas mães levaram aquelas crianças para que Jesus abençoasse, né? Mas a Bíblia nos diz aqui mas os discípulos os repreendiam. Já pensou? Então Jesus, as mães ou os pais, né, levaram seus filhos para Jesus abençoar, para tocar em Jesus, para Jesus abençoar aquelas crianças. Mas os discípulos estavam repreendendo, né, aquelas crianças para que elas não chegassem perto de Jesus. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos impedindo estas crianças de irem a Jesus. Os discípulos aqui estavam impedindo. E o verso 14 nos diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos,
não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Então, Jesus estava dizendo que os discípulos estavam embaraçando aquelas crianças de irem a ele. Então, muitas vezes, nós estamos embaraçando, né? Embaraçando as crianças de chegar até Jesus. Então, esse embaraço é impedimento, né? Estamos impedindo, estamos atrapalhando. Muitas vezes nós, como líderes, como professores, como pais, estamos atrapalhando. Então, quando é que atrapalhamos, embaraçamos uma criança de chegar a Jesus? Então, se a criança é embaraçada de chegar a Jesus, de aceitar Jesus, então significa que essa criança, ela irá para o inferno. Então, nós estamos atrapalhando esta criança de ser salva. Então, os discípulos aqui estavam atrapalhando aquelas crianças de irem a Jesus, de serem abençoadas por Jesus. E nós muitas vezes embaraçamos, né? Atrapalhamos as crianças de chegarem a Jesus. Ele diz, porque dos tais é o reino de Deus. Então, essas crianças podem ser impedidas de irem a Jesus. Essas crianças podem ser impedidas de receberem a salvação. E quando é que isto acontece? A primeira coisa, quando não fazemos aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. E o que é que a palavra de Deus nos manda fazer? Aqui em Deuteronômio 6, diz assim, Deuteronômio capítulo 6, o verso 2, diz assim, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Então, devemos guardar. Então, devemos ensinar, não é? O filho a guardar a palavra do Senhor. Então, quando não estamos ensinando, quando os pais, né, não ensinam os seus filhos a guardarem, a obedecerem a palavra do Senhor, então eles estão impedindo, estão atrapalhando estas crianças de chegarem a Deus, né, a Jesus, de serem salvas, porque elas não vão conhecer Jesus. Então, nós não podemos atrapalhar, não é? Impedir estas crianças de chegarem a Jesus. Aqui em Provérbios, capítulo 22, 6, diz assim, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, quando é que impedimos uma criança de ir ao céu? Quando é? Quando é que impedimos uma criança de ir a Jesus? Quando é que impedimos uma criança de ser salva? Se estamos impedindo uma criança de ser salva, de ir a Jesus, logo ela vai se perder, ela vai para o inferno. Então, uma criança, ela pode sim ir para o inferno. E muitas vezes é nossa culpa, porque estamos atrapalhando nela de ir a Jesus, de aceitar Jesus,
porque não estamos ensinando a palavra de Deus, não estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou, não é? Ensinando aos filhos, ensinando aos netos, ensinando aos bisnetos, ensinando a palavra de Deus. Então devemos ensinar a palavra do Senhor, porque Ele mandou. A segunda coisa, quando em vez de ensinar a palavra de Deus, estamos ensinando estas crianças a mentir, a fazer coisas que desagradam a Deus. Eu já vi muitos pais e até mesmo crente, não é? Que faz seus filhos mentir. Às vezes chega uma pessoa e ele diz que eu não estou aqui não. Diz para a pessoa que eu não estou aqui não. Quer dizer, está ensinando o seu filho a mentir. E assim são várias coisas, né? Que você diz para o seu filho que vai fazer e depois não faz. Então, quando nós não estamos dando um bom testemunho, um bom exemplo, né? Obedecendo a palavra de Deus, então nós também estamos atrapalhando esta criança de ir a Jesus. Então, aqui os discípulos, aqui em Marcos, os discípulos estavam atrapalhando aquelas crianças de irem a Jesus. E Jesus repreendeu os seus discípulos, ele ficou indignado, porque aqueles discípulos estavam atrapalhando aquelas crianças de irem a Jesus. Então, o verso 14 de Marcos diz assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, Jesus está dizendo que o reino de Deus é para os pequeninos. E nós não podemos impedi-los de ir ao reino de Deus. Mas muitas vezes nós estamos atrapalhando estas crianças, né? Quando muitas vezes o pai, a mãe está assistindo coisas, né, na sua televisão, muitas vezes no seu celular, e a criança está vendo coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes os pais estão brigando na frente da criança. Muitas vezes, muitos testemunhos ruins, né? Isso é embaraço. Isso é atrapalhar a criança, porque ela vai crescendo vendo estas coisas, vendo que você não é obediente a Deus, ela não vai querer também obedecer, não é, a Deus. Então, esse embaraço, o que é embaraçar? Embaraçar é isso, é dificultar, é impedir, né, essa criança de ir a Jesus como os discípulos aqui estavam fazendo. Então, nós devemos pensar 2 vezes o que estamos realmente ensinando para estas crianças, né? O que Deus quer que nós façamos, né? Qual é o exemplo que devemos dar? O exemplo que devemos dar é o exemplo de obediência a Deus, né? E ensinar esta criança a fazer aquilo que Deus nos manda, né? Que é educar, ensinar, inculcar a palavra dele nesta criança. Então, o objetivo de Satanás é que cada vez mais cedo as crianças percam a inocência. Porque a criança que vai para o céu, se ela já é grandinha, já entende as coisas, ela precisa de Jesus. Mas se ela é inocente, então ela vai ao céu. Então, a idade da inocência, a idade que a criança vai para o céu, sem precisar aceitar Jesus, porque ela ainda não entende o que é o pecado. Apesar de praticar o pecado, né? Porque todos nós somos pecadores. E uma criança muito nova, né? Às vezes com meses,
ela já morde o peito da mãe, ela já bate na cara da mãe, mas ela não entende que isso é pecado, ela não sabe o que é o pecado. Logo, Deus não leva isso em consideração, porque ela não entende o que é o certo e o errado. Então, se ela morrer nessa fase aí da inocência, ela vai para o céu. Mas a segunda fase, que é a fase já da consciência, que ela já entende, ela já sabe o que é o certo e o errado, ela precisa aceitar Jesus. E é por isso que Satanás, nos nossos dias agora, ele tem trabalhado muito para as crianças perderem a inocência cada vez mais cedo, né? Ele quer que as crianças saiam da inocência cada vez com menos idade, porque quanto mais elas entrarem na idade da consciência, na idade de entendimento do certo e do errado, mais crianças precisam aceitar Jesus para ir para o céu, porque senão vão ficar, não é? Por isso, pai e mãe, tenha cuidado com os seus filhos. Você que já tem Jesus como Salvador, então ensine os seus filhos no caminho em que devem andar. Aqui em Mateus capítulo 21, nos diz assim, Mateus capítulo 21, verso 16, nos diz assim: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? Então, da boca de pequeninos e crianças de peito. Então, aí significa a idade da inocência. Jesus está dizendo que quanto mais inocente, mais o louvor é perfeito. Então, ele disse, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Por quê? Porque que a criança pequenina significa novinha, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, mais nova do que 1 ano, né? Jesus está dizendo criança de peito, significa que ainda mama, não é? É tirado perfeito louvor, porque é a idade da inocência. A idade da inocência é a idade que, mesmo já fazendo as coisas erradas, mas elas não entendem o que é o pecado. Ela não sabe diferenciar o pecado das coisas erradas das coisas certas. Então, e por isso elas dão um perfeito louvor. É isso que Jesus está dizendo, que da boca de criancinhas, dos pequeninos e criança de peito, tirado, né, perfeito louvor. Então, é um perfeito louvor. Então, de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Então, esta inocência, ela dá louvor a Deus com perfeição. Por quê? Porque elas não sabem o que é o pecado. Ela não tem discernimento. Então, quando elas louvam a Deus, elas louvam com perfeição, porque elas ainda não têm a malícia, elas ainda não sabem discernir o certo do errado. Então, elas dão um perfeito louvor. Mas as crianças já maiores, que já entendem o que é o pecado, aqui, então, elas precisam se arrependerem, precisam aceitar Jesus para serem salvas. E quanto mais cedo essas crianças perderem a inocência, mais cedo elas precisam aceitar Jesus. E aí é onde nós necessitamos evangelizar estas crianças. E Satanás, nesses últimos dias, tem ensinado essas crianças cada vez mais
a perder esta pureza, não é? Esta inocência. Tem apresentado muitas coisas que estão levando essas crianças a deixarem a inocência muito cedo. Então devemos ter cuidado de não apresentar coisas que venham tirar dessas crianças a inocência, porque senão elas se perderão. Elas irão ao inferno. E aqui em Apocalipse nós vimos, né, que crianças também irão receber a marca da besta. E quem receber a marca da besta será condenado ao inferno. Aqui em Deuteronômio, capítulo 11, nos diz assim. Deuteronômio, capítulo 11, os versos do 18 ao 21. Nos diz assim. 11, do 18 ao 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Então aqui Deus está dizendo: ensine as minhas palavras aos teus filhos, ensine-os assentados em vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossas casas, nas vossas portas. Então sempre você tem que estar ensinando, inculcando a palavra de Deus nos seus filhos, para que eles aprendam, cresçam, amando a Deus, cresçam, obedecendo a Deus, cresçam, sendo filhos obedientes. Então Deus faz uma promessa para que os seus filhos vivam muito tempo nessa terra, né? Verso 22 diz assim: porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, e o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que esta. Então Deus faz uma promessa. Então, se os seus filhos forem ensinados, então eles vão guardar a palavra dele. E se guardarem a palavra dele, serão abençoados. Então devemos ensinar estas crianças, porque se elas crescerem no ensinamento do Senhor, elas podem ouvir a doutrina errada, o ensinamento errado que for, mas elas vão dizer não para essas coisas. É por isso que Deus diz: ensine, sentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, coloque nos portais da sua casa para que eles vejam os versículos, vá inculcando a palavra de Deus. E assim você está levando seus filhos a Cristo. Não atrapalhe o seu filho de ir a Cristo, mas leve, ensine, ore com seus filhos, diga para eles o que é certo e o que é errado, dependendo da idade. Então, se a criança é ensinada ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus,
Você ensina ela na escola, quando chega, pergunta tudo o que aconteceu. Faça, viva, tenha esta comunhão com seus filhos. Porque a criança, ela, dependendo da idade, ela vai aprender e vai saber dizer não, não para o mal. Se uma criança quiser que ela faça algo de errado, ela diz não. Mas se ela não é ensinada, ela vai fazer. Ela vai fazer e vai ensinar os outros. Então, ensine o seu filho, porque ele pode sim ir para o inferno se não aceitar Jesus como Salvador, dependendo da idade. Por isso, ensine, leve o seu filho a Jesus. Pregue a palavra da salvação para que ele aceite Jesus, dependendo da idade, né? E assim ele vai crescer no conhecimento de Deus. Satanás, ele está investindo muito, muito com as crianças. São tantos ensinamentos nesses desenhos animados, nestas músicas, nestes videogames, nestas redes sociais. Satanás tem investido muito. E você? Você tem ensinado seus filhos? Vocês têm orado com seus filhos? Você tem falado para ele o que é certo, o que é errado? Você tem lido a Bíblia com ele? Eles têm aprendido o versículo da palavra do Senhor? Então, se você ainda não fez isso, faça. Comece, né? Que o Senhor nos ajude a sermos pais mais cuidadosos, né? Professores mais responsáveis. Que possamos realmente estar atentos, meus irmãos, porque Satanás, ele quer que as crianças, quanto mais novinhas, percam a inocência, melhor para ele. Porque quando Jesus vier, ele vai levar as crianças inocentes e as crianças maiores só as que já tiverem aceitado Jesus. Ore com seus filhos, ensine eles. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos, levarmos estas crianças a Jesus e não atrapalhar estas crianças de ir a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais este estudo, Senhor. É um estudo simples, mas necessário, Senhor, que possamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou, que é ensinar a Tua palavra, educar estas crianças, para que elas cresçam no ensinamento, para que elas cresçam na obediência ao Senhor, para que elas não se desviem para o mal, para que elas tenham esta salvação, para que quando o Senhor chamar ou vier nos buscar, todas possam ir com o Senhor. Abençoe os pais, Senhor, cada pai, que eles possam abrir os olhos, porque suas crianças são muito importantes para o Senhor. O Senhor mesmo disse que do seu reino são os pequeninos. Os pequeninos são do seu reino, mas os maiores também. Os pais precisam educá-los, levá-los até o Senhor para que eles sejam salvos. Os pequeninos e também os maiores também, que possamos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, que é educar, ensinar, inculcar a Tua palavra, vivermos, sermos exemplos, sermos testemunho. Abençoe cada pai, abençoe cada criança e que nos ajude a sermos melhores exemplos para estas crianças. Obrigado por tudo, Pai. No nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Então, mande essa live para frente, não é? Para seus amigos, para seus vizinhos, seus parentes, para que outros também sejam edificados. Então, dê o seu bonzinho, vai lá no YouTube, no meu canal, e também coloque, não é, o seu bonzinho, mande para seus amigos. Lá o meu canal é Maria Antônia, Estudos Bíblicos, Estudos Bíblicos com Maria Antônia. Então, você pode ir lá e dar o seu bonzinho.
e que o Senhor nos abençoe até o próximo estudo.